que você consiga conduzi-la, né, ao repasto universal. Tá? Ora, chega, se escolhe. Aí alguém te entrega uma bandeja e você vai e procura um lugar para sentar, onde nunca a cadeira e a mesa são adequadas. Não há ergonomia quase. Porque a ideia é que você não fique, que você consuma e saia, ganhando tempo. Tempo para... Essa é uma questão. Tempo para conviver? Para ficar mais junto? Essa é uma coisa tão forte que nós, por exemplo, hoje nós estamos sem tempo, e as crianças aprendem isso para a morte. Vou contar uma coisa que você que é mais jovem talvez não imagine. Há 20 anos, quando um de nós morreu, um amigo nosso, a gente parava tudo que estava fazendo e ia lá. Parava tudo, viajava, ficava a noite inteira junto. Hoje, se você recebe um aviso agora, que alguém faleceu, você fala, vou ver se eu dou uma passada lá. Aliás, o cara morre às 10 da manhã, se der, você enterra até às 5 da tarde, né, para fazer. Daqui a pouco nós vamos ter velório drive-thru. Né? Você ri, já tem 5 na Califórnia. Certo? Porque é uma questão prática. Você entra com o carro, né, você põe a mão sobre o corpo, você faz uma oração, ou deixa registrado lá, e aí você vai. Isso não é brincadeira. O Brasil inventou, e é uma tecnologia nossa, a invenção, inventou, ano retrasado, o primeiro velório que tem uma webcam. Certo? Ela fica sobre o caixão, e aí você pode acompanhar. O que a criança tem com isso? Crianças hoje não são mais levadas em velório por adultos. Os adultos acham que tem que poupar as crianças. Cautela, crianças não vão sendo preparadas para a perda. A perda faz parte mesmo da existência. Atenção, com a morte a gente não se conforma, mas a gente se conforta. Ou seja, a gente ganha força junto. E esse é um dos sinais mais fortes de humanidade na nossa história. O fato de nós não aceitarmos a morte individual ou próxima. A tal ponto que quando um de nós, né, falece, a gente não deixa isso para lá. A gente faz uma série de cerimônias, a gente se junta, a gente gruda, a gente faz quase uma almôndega em torno daquele que perdeu alguém, para ele se sentir fortalecido. Hoje você já quase não tem. A criança não vivencia mais isso. Qual é o argumento? Eu não quero que ela passe por isso. Depois ela não sabe enfrentar perda, às vezes de ano letivo, perda de trabalho, perda de pais que se separam, perda física mesmo de alguém, e assim por diante. Como se preparar? Você não está preparando. Uma parte delas, inclusive, se habituou, digamos, com a ideia de morte apenas no videogame, em que você tem uma personagem que quando falece, você vai lá, né, reinicia, e aí volta outra vez. Mas não é assim. A lógica é outra. Esse mundo da criança, ele é um mundo que vem sendo afastado um pouco da convivência com os adultos, e de outro lado, ele é um mundo marcado por algo extremamente forte, que é o mundo da impaciência. Impaciência. Perguntinha. Por que é que uma aula dura 50 minutos? Isso que eu fiz é outra pergunta. Por que uma aula dura 50 minutos? E não 70, 35, 108? Capacidade de concentração das crianças, detectada isso no início do século XX. Né? No início do século XX, a psicologia fez um estudo na área de educação para ver quanto tempo uma criança conseguia focar algo sem perder a atenção. No início do século XX, se chegou à conclusão que era 50 minutos no período noturno, diurno, 45 no noturno. Essa pesquisa foi refeita há 3 anos. Hoje o tempo médio que uma criança presta atenção em algo sem perder o foco é 6 minutos. Por que isso? Porque tudo é fast, tudo é veloz. A linguagem, inclusive, a linguagem de videoclipe, a linguagem da conversa. E porque os programas infantis de manhã, né? O Jean lembrou aqui, eu faço programa de TV, nos programas de manhã infantis, os blocos têm 6 minutos. Presta atenção nisso. O programa é blocado de 6 em 6. Ou seja, a apresentadora fala, põe um desenho, 2, plaf, 6 minutos, vem um break. Vem outro, vem publicidade, volta ao programa, 2 desenhos, 6 minutos, paf, outro break. Isso vai criando outra lógica de conversar, de lidar. Inclusive, porque as crianças que cresceram nos últimos 15 anos, elas passaram a usar uma ferramenta que produz um nível altíssimo de impaciência entre nós, que é o controle remoto. Vou contar uma coisa que talvez você que é jovem não imagine.
Quando há 20 anos os controles remotos estavam aparecendo, olha o gesto que eu vou fazer. Se eu quisesse mudar de canal, portanto, mudar o meu foco de atenção, eu tinha que levantar, fazer um movimento, ir até lá e mexer. Aí eu voltava e sentava outra vez. Se eu quisesse mudar de atenção de novo, eu tinha que levantar, e isso dava um trabalho danado. Em compensação, você ficava mais fixado, né, em alguma coisa. Hoje, a impaciência ela é altíssima. Aliás, nós adultos somos assim, as crianças também. Você pega, por exemplo, na TV, você tem TV a cabo, você põe no canal 3 e vai tuf, 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 tuf. Chega no último, você volta, tuf, 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 tuf. E fala, não tem nada para ver nisso aqui. É um nível fortíssimo de impaciência. Essa impaciência, ela produz efeitos, claro, fortes no nosso cotidiano. Um deles é a impaciência com o outro. Você não tem paciência, às vezes, para maturar, para cuidar, para prestar atenção. Só por curiosidade, se eu perguntasse aqui agora, né, num café filosófico, onde tem pessoas como nós que apreciamos, entre outras coisas, porque o podemos, apreciamos também a arte, a literatura, a filosofia, pergunto eu, quem entre nós tem um filho ou um neto que está estudando piano clássico? O número de pessoas que vai levantar a mão é 1 ou 2. Atenção, hein, nós vamos perder essa arte. Ela vai desaparecer do nosso horizonte. Porque a gente não tem mais paciência e nem ele. Você chega para a criança e diz assim, você tem que estudar piano. Ela fala, que legal, quanto tempo? 9 anos, horas por dia. Não quero. Tá bom, você que sabe. Essa lógica é assim, passa por uma outra ideia. Você já imaginou dizer para alguém que ele vai estudar 9 anos para aprender a fazer alguma coisa? E que ele vai ter que ficar horas por dia mexendo numa relação de absoluta impaciência? Essa impaciência, ela povoa bastante o mundo da criança. Cuidado para não cair numa armadilha. Essa impaciência atinge a escola, que é onde a criança passa uma parte significativa do seu tempo, mas não cai numa armadilha. Muita gente diz que as crianças não gostam da escola. Não é verdade. As crianças adoram a escola. O que elas têm alguma dificuldade com as nossas aulas. Mas a escola elas adoram. Na segunda, 7h10 da manhã, está fervendo de criança na porta da escola. Alegre, correndo para lá e para cá. Aí toca o sinal de entrar, vai tudo que entra para a sala de aula. Entra ali, fica sentado, depois, na hora que toca o sinal do intervalo, aquela alegria, elas saem correndo e se abraçam. Tanto que você tem que pôr gente para cuidar delas, senão elas se matam. Tá? Vai para lá, para cá, e toca o sinal outra vez, elas voltam tudo outra vez. Toca o sinal para ir embora, elas vão embora para casa? Não vão, elas ficam ali, ó. Se a aula acabar mais cedo, elas não vão embora, elas ficam lá, você tem que ir tocando, senão elas não vão embora. Sabe do que elas não gostam muito? Olha que criançada perdida. Não gostam muito das nossas aulas. Coisa estranha. Você pega um menino ou uma menina de 12, 13 anos de idade, 10 anos de idade, e coloca durante 6 horas, 5 horas no dia sentado nos bancos de pau, vendo alguém escrever com uma pedra em outra pedra, falando para ele coisas interessantíssimas. Coisas fundamentais para a existência humana. Por exemplo, o nome dos 7 primeiros reis de Roma, os 4 latinos e os 3 etruscos. Qual é a capital da Tanzânia? Qual que é o peso atômico do bário? Como é que você identifica a diferença entre uma adjunta de nominal e um complemento nominal? Quais são os afluentes da margem esquerda e direita do Amazonas? Como é que você identifica uma mitocôndria? Como é que você calcula a trajetória de uma bala de canhão, que é uma coisa que tem tudo a ver com a existência? E culmina tudo isso mandando ele ler uma obra estupenda para ele agora, que é Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco. Sabe qual que é a solução? Sabe o que eles querem fazer, se eles puderem? Eles escapam. Como não? Tem lugares que tem porta para as pessoas não entrarem. Teatro, né, cinema, estádio de futebol, e tem lugar que tem porta para as pessoas não saírem. Que é escola, penitenciária e hospício. Né? São lugares onde você não necessariamente tem as pessoas com toda a adesão àquilo. Já imaginou? Já pensou? Ela fica ali horas e horas. Se ela puder, ela escapa. Como ela não pode escapar, o que ela faz? Ela escapa mentalmente. Ela não presta atenção. Ou ela fica desenhando outra coisa, ou ela vai fazendo uma coisa que para nós professores é irritante. Ela vai escorregando a cartinha. De quem é a culpa? Delas? Horror? Criançada perdida? Não sabe o que é na vida? Já pensou? Eu falava uma coisa ontem, numa discussão lá no CP.
Ele viu National Geographic, ele viu noticiário. Calcula-se que uma criança assiste em média